Chegou aquele momento da gente falar sobre saúde aqui no Novo Dia, claro, no Correspondente Médico. Lembrando que você pode e deve participar. Mande as suas dúvidas para cá, participe com a gente pela hashtag Correspondente Médico. Doutor Fernando Gomes, bom dia. Bom dia, Roberta. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar então, porque hoje chuva de assuntos para você. Bom. E claro que a gente vai começar falando sobre vacina, gente. Todo mundo quer saber, tirar as dúvidas. O primeiro tema hoje é o avanço da Coronavac, a vacina chinesa que está sendo testada pelo governo de São Paulo, que anunciou que os estudos do imunizante chegaram ao número mínimo de infectados pelo novo coronavírus para avançar ao estudo clínico. O Instituto Butantan tem a expectativa de que a Anvisa libere o registro até janeiro. Com isso, a campanha de vacinação do estado já poderia ser iniciada. A gente vai ter que acompanhar como é que tudo isso vai funcionar. São Paulo espera ter 46 milhões de doses disponíveis, sendo mais de 40 milhões produzidas aqui no Brasil. A gente tem até uma arte do nosso site com as principais vacinas que estão sendo testadas em humanos. Olha só, a gente tem as vacinas contra a Covid-19, Pfizer e Moderna em destaque, com resultados que a gente divulgou por aqui nos últimos dias. A Pfizer com 95% de eficácia até agora, Moderna 95% de eficácia também. Temos a vacina russa, Sputnik V, ainda precisamos de mais detalhes, artigos científicos sobre ela, 92% de eficácia é o que foi divulgado até agora. E a Coronavac com 97% de eficácia, com os resultados que também foram feitos, resultados divulgados até este momento. Doutor, a gente pode dizer sobre a Coronavac que entramos na fase final de aprovação? Olha, a gente pode falar, sim, que a gente está entrando numa fase final, até mesmo na obtenção de dados. Eu preciso ser crítico aqui em relação a esses dados que a gente está trazendo. Se a gente comparar todas as vacinas e os valores, bom, os valores são sedutores, sem sombra de dúvida. A gente sabe que mais de 50%, quando uma vacina já tem a sua eficácia demonstrada, ela pode ser utilizada. Acaba sendo essa regra que garante para a gente o princípio e o racional teórico da imunização. Agora, quando a gente olha esses dados aqui, olha, se você notar, a Coronavac mostrou 97% de eficácia. Onde? Nas fases 1 e 2 dos testes. Que a gente sabe que a fase 1 está relacionada com o estudo relacionado à segurança e a fase 2 em saber se ela provoca ou não o efeito desejado que é a imunização. Mas é a fase 3, é essa fase do estudo que a gente está falando de hoje, de novidade que está sendo aberta por aí, que envolve um número muito maior de pessoas, que vai poder dizer para a gente o número a ser comparado com a Sputnik, com a Moderna e com a Pfizer também. Sim. Agora, doutora, a gente ainda pode acompanhar essa eficácia, essa taxa de eficácia caindo um pouquinho, né? Isso pode acontecer e a gente tem ainda o horizonte do tempo para dizer para a gente qual que vai ter uma eficácia maior, qual que vai ser o tempo de duração, se vai existir uma necessidade de uma nova dose mais para frente para garantir a imunização da população como um todo. Então, a gente pode verificar que isso aqui, a longo prazo, numa aplicação muito maior na população, pode variar. Provavelmente vai variar um pouco, porque toda a questão estatística envolvida nisso aqui é muito séria. Então, quando a gente tem números aqui, são números que têm relevância, que foram analisados por profissionais que entendem de bioestatística e, portanto, a gente pode confiar. Sim, a gente tem repetido aqui na programação da CNN que ainda assim a taxa de eficácia, ainda que caia um pouco, é bem positiva, é bem alta, né, doutor? Exatamente, é um número que realmente, eu falei a palavra sedutora, mas assim, é um número que realmente ele mostra pra gente que existe uma evidência científica de que ela faz efeito, todas elas, né, e que isso pode trazer um benefício para toda a população. Agora, como é que deve funcionar a produção dessas 40 milhões de doses no Instituto Butantan? Você imagina o seguinte, um carro, quando ele é montado num outro país e pega peças de diversos países, então ele é organizado. A mesma coisa acontece com as vacinas. Então, diferentes insumos são de uma forma muito organizada e, para isso, você precisa ter um laboratório de ponta. É o caso que a gente tem no Butantan, a gente pode se orgulhar disso. E, a partir de então, as doses são preparadas, acondicionadas, para depois, então, ser aplicada na população. Sim. Se você tiver alguma dúvida sobre as vacinas, pode mandar a sua pergunta pela hashtag Correspondente Médico no Twitter. Estou de olho nas perguntas e, no final, a gente faz a pergunta, repassa algumas para o doutor Fernando também. Vamos passar para o próximo tema, doutor? Segundo tema do dia, mas ainda falando de pandemia, o Brasil bateu 6 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus. A Europa, a gente vem acompanhando também, vive uma segunda onda severa da doença e com a aproximação das celebrações de fim de ano, hoje, dia 24 de novembro, então daqui a um mês estaremos na ceia de Natal, à noite, já na virada para o dia 25. A Organização Mundial da Saúde anunciou que o mais seguro é que festas ou até reuniões familiares
não aconteçam. A realidade é que ninguém esperava que a gente fosse chegar ao fim do ano ainda com recomendações de isolamento social e até com números altos de novo aqui no Brasil. As pessoas, sabemos, estão cansadas desse novo normal, dessa forma que a gente precisa viver, com as máscaras, com o isolamento, com o distanciamento. Não é o que a gente está acostumado, né, doutor? Não é o normal para o nosso cérebro. Tem alguma maneira, portanto, do cérebro humano entender essa situação diferente e lidar melhor com isso tudo? Eu diria o seguinte, logicamente, pelo viés aí de um olhar relacionado com a saúde. Se a gente tem um grande presente para ganhar do Papai Noel, essa notícia das vacinas, que em tempo recorde, com todo mundo trabalhando em conjunto, vai estar sendo oferecido para o mundo. Então, isso é um motivo de comemoração. Agora, é lógico, né? Todo mundo está acostumado com outro tipo de comemoração, com a troca de carinho, com a troca de presentes, com a presença física de pessoas que a gente gosta, com a interação social. Então, isso vai ser um desafio, sim, a ser vencido. É lógico que a Organização Mundial da Saúde, ela tem que passar uma linha de orientação geral, e por isso que ela fala isso, né? Mas, assim, a gente sabe que existem demandas e necessidades que acabam acontecendo em cada lugar, em cada situação, em cada região de uma forma diferente. Por exemplo, as votações. Você imagina, cada vez que sai todo mundo para votar, existe um ponto de vulnerabilidade. Então, você pode imaginar o seguinte, então por que a gente não fez tudo num turno só? Porque tem toda uma questão de protocolo, de leis que precisam ser seguidas. Então, o momento agora é um momento de convite para a gente desenvolver o nosso cérebro e colocar para trabalhar em equilíbrio a parte racional, que é principalmente representado pelo córtex pré-frontal, que faz com que a gente possa pensar, ter julgamento, ter discernimento, fazer o controle inibitório do entender que eu desejo, mas não posso ou não devo, com o nosso sistema límbico, que é o que dá para a gente aquela sensação de recompensa, de bem-estar, de prazer, com a liberação de neurotransmissores que dão significado para a gente. Então, é um momento desafiador que a gente vai ter que pensar. Então, assim, se a gente não acredita em Papai Noel, se a gente não entende que a gente vai precisar tomar um cuidado diferente, é importante a gente saber que o nosso cérebro funciona dessa forma, que domar um pouquinho a nossa frustração, que tem relação com a expectativa, vai trazer benefícios maiores no futuro. Tudo isso tem a ver com a palavra resiliência, né, doutor? Isso está associado com alguma área do nosso cérebro? Tá. Quando a gente fala de resiliência, a gente diz a nossa capacidade de voltar ao nosso normal de funcionamento, apesar dos problemas e adversidades. E quem faz esse trabalho, principalmente essa parte anterior do cérebro, que tem essa função executiva, que lida com essa questão da frustração, que lida com essa sensação do desafio, com essa questão do problema a ser resolvido, muitas vezes nem sempre solucionado da forma que a gente sonha, mas traz para a gente uma sensação de equilíbrio novamente. Então, esse exercício de entender não só a gente como pessoa individual, mas como coletivo, acaba sendo um grande convite que toda a humanidade está tendo agora. Sim, muito importante a gente refletir sobre isso aí para o Natal e para as festas de fim de ano. Vamos para o próximo tema, doutor, agora. Uma pesquisa apontou que o número de internações por Covid-19 é 34% menor entre as pessoas que praticam atividade física. Esse estudo é da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O questionário foi realizado pela internet e ouviu quase 1.000 brasileiros que foram infectados pelo novo coronavírus entre os meses de junho e agosto. O grupo que já praticava pelo menos 75 minutos de atividade física por semana é o que menos teve que ir aos hospitais para enfrentar a doença. Agora, doutor, em 8 meses que a gente tem de pandemia, a gente viu vários casos de atletas, de pessoas que praticavam exercício físico, que foram infectados e sofreram bastante com a doença. A gente chegou até, em alguns momentos, alguns especialistas, a questionar se de fato o esporte ajudaria. Esse estudo vai um pouco na contramão? A gente pode pensar o seguinte, Roberto, uma coisa é a atividade física regular que traz saúde para o corpo físico, isso é um fato. Outra coisa é o esporte profissional, que requer um esforço a mais que, na verdade, provoca estresse no corpo físico e pode também gerar, de alguma forma, um impacto na imunidade. Mas a gente sabe que a atividade física, eu achei fantástico o que mostraram aqui atrás, pessoas correndo, adoro correr. Eu acho que é uma forma muito natural da gente colocar o nosso corpo para funcionar e colocar o nosso coração para bater de uma forma diferente. A atividade física, ela equilibra o corpo de uma forma muito interessante. Ela provoca benefícios relacionados com a saúde mental, benefícios relacionados com o aparelho cardiovascular e também benefícios relacionados com o sistema imunológico. Então, assim, é a verdadeira trinca da saúde. A gente até tem uma arte bem bacana aqui, porque isso é importante para quem está em casa, para que possa entender e incorporar. Então, aqui,
Saúde mental, saúde do sistema cardiovascular. Então, coração mais alegre, feliz, batendo e funcionando de uma forma saudável. E um sistema imunológico mais forte. Esse número de quase 35% não é um número irrelevante. Então, enquanto a gente está aqui discutindo o resultado de vacina, desejando que tenha cura, que tenha um remédio novo, o que acontece é, nós temos já dados científicos que acabam sendo um convite para a população para cuidar melhor da saúde do corpo físico. Então, a gente sabe que tem uma correlação com a obesidade. Então, gente, tem que sair do sedentarismo, tem que prestar atenção que existe uma constituição física que traz mais saúde. Existe uma questão relacionada com quanto tempo você faz de atividade física regular durante a semana, que não vai ser aquele esporte profissional que você chega no seu limite, no seu estresse, e isso sim poderia impactar negativamente no sistema imunológico. Mas o fato de você praticar atividade física regular fortalece, e a gente sabe que isso ajuda no combate ao coronavírus. E falando dessa relação aqui, né, doutor? Saúde mental e atividade física, isso é crucial, até no momento como que a gente está vivendo, com distanciamento em uma pandemia. Qual é o tempo? Quantas vezes por semana, em média, a pessoa precisa se exercitar para ter efeitos de fato na saúde mental? A gente sabe que assim, primeiro, tipo de atividade. A gente tem atividade que envolva força, que envolva flexibilidade, então alongamentos, e principalmente atividade aeróbica, que faz com que a nossa frequência cardíaca aumente e a gente passe a transpirar. Quando isso acontece, diversos neurotransmissores são liberados, então vem a endorfina, que acaba equilibrando a nossa sensação e nosso mecanismo de dor. Vem a serotonina também, que dá para a gente uma sensação de bem-estar, anandamida e assim sucessivamente. Mas a gente sabe que quando você tem uma prática regular, pelo menos de 30 minutos por dia, né, alguns estudos falam de 90 minutos por semana, 150 minutos por semana. O que eu costumo dizer é o seguinte, a gente acorda e dorme todo dia, a gente tem o hábito de se alimentar, de ir no banheiro e assim sucessivamente. A prática de atividade física regular é o que o nosso corpo físico pede. Porque a gente tem contato com o mundo físico através dos órgãos do sentido e através da manifestação da contração muscular. Então, por que não? 30 minutos por dia, um treino misto, alguma coisa que você possa incorporar no seu dia a dia, isso é capaz de equilibrar os seus neurotransmissores, seus circuitos neurais e provocar menos ansiedade, menos estresse. Pessoas que têm a tendência à depressão vão acabar não entrando nesse problema, ou até mesmo quem está em tratamento, favorece a boa recuperação. Ajuda em tudo, né, doutor? Agora, a gente estava falando sobre o coronavírus, né? A gente sabe que muitas vezes a doença é bem agressiva. Quais são as outras maneiras para tentar reforçar a imunidade para que o coronavírus não cause efeitos mais graves no pulmão? A gente sabe o seguinte, Roberta, alguns exercícios de respiração podem ser feitos, isso ajuda com que a sua caixa torácica ela seja exercitada e a troca gasosa aconteça de uma forma eficiente. Mas quando a gente pega outros parâmetros, como por exemplo, priorizar a questão do sono reparador, o período do sono é um período muito importante, é um período em que o nosso corpo físico relaxa, as células que foram lesadas durante o dia são reparadas, diversas substâncias elas são reequilibradas, a gente entra num padrão de equilíbrio mental do ponto de vista eletrofisiológico e o nosso sistema imunológico pode ser fortalecido também. Já tem trabalho científico mostrando que pessoas que dormem pouco acabam tendo uma chance maior de pegar gripe, por exemplo, e de alguma forma o seu sistema imunológico ele fica reduzido. E a gente pode transpor isso, entendendo que o coronavírus é passado também pelas vias aéreas, isso acaba sendo uma forma natural também da gente prestar atenção na saúde do nosso pulmão, do nosso corpo físico e do nosso sistema imunológico. Com certeza, doutor. Agora, durante esses últimos meses, vários estudos tentaram entender aí a diferença da doença entre homens e mulheres. E, aliás, nessa comparação, a gente sabe que os homens normalmente gostam menos de hospitais, digamos assim, do que as mulheres, frequentam menos os hospitais. Um estudo, inclusive, inédito, avaliou a saúde emocional e física dos homens durante a pandemia. E essa pesquisa apontou que durante os 8 meses da Covid-19, 44% dos homens diminuiu as consultas médicas de rotina e 23% suspendeu ou adiou algum tipo de tratamento. O estudo também mostrou que a saúde mental dos homens foi mais afetada do que a saúde física. Doutor, homens e mulheres lidam de maneira diferente com situações de crise? Olha só, lidam de forma diferente em situação de crise e também na vida do cotidiano normal. Existe um substrato neuroanatômico que a gente pode utilizar aqui para explicar essa questão do comportamento e a facilidade da manifestação de alguns tipos de habilidade. Então, no cérebro masculino, existe uma maior conexão dentro dos hemisférios cerebrais. Eu quero dizer, nós temos o hemisfério cerebral direito e o esquerdo. Existem mais fibras brancas que fazem conexão, o que garante para os homens um poder de foco maior, habilidade psicomotora e uma questão de trabalhar
com um tema de uma forma exclusiva. Então você imagina, você joga aqui a ideia do coronavírus, a ideia da necessidade de precisar se isolar, de ir para dentro da caverna, porque tem um inimigo a ser combatido, e ele compra essa ideia direitinho. Já as mulheres, elas são agraciadas com uma maior comunicação entre os hemisférios, o que dá uma habilidade diferenciada em termos de entender o que a outra pessoa está tentando dizer, está tentando falar, mesmo que não seja através de palavras, de memória e também de toda a correlação com a inteligência linguística. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe uma explicação para que algumas habilidades, como, por exemplo, não deixar de se cuidar, de alguma forma dar um jeitinho e cuidar da saúde, entendendo que existe a questão do coronavírus e, por isso, não deixar de fazer a sua visita anual, por exemplo, ao ginecologista, não entender que precisa, sim, tratar, por exemplo, da saúde bucal dentro do possível e assim sucessivamente. Então, já existe uma tendência, além da questão cultural, né? As mulheres acabam se cuidando mais, isso pode ter alguma relação ou não com a vaidade, mas de uma forma diferente do homem, e isso pode explicar muito bem esse comportamento e o desafio do homem numa situação como essa de abrir um pouquinho mais a cabeça e se mostrar mais apto para cuidar do próprio corpo físico e da saúde. Chegaram algumas perguntas e participações aqui pela nossa hashtag, doutor. O Jonathan está perguntando se as mulheres são mais inteligentes do que os homens, de acordo com a formação cerebral. Não sou eu que estou dizendo, é o Jonathan. Olha só, o que é inteligência? Inteligência, eu adoro essa definição. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, se você quer saber se uma pessoa é inteligente ou não, você tem que dar um problema para ela resolver. Quando a gente usa parâmetros que são cientificamente aceitos, que são os testes neuropsicológicos, o que eu posso dizer é o seguinte, em termos gerais, o coeficiente de inteligência, a inteligência, ela não difere dos gêneros. Tanto homem como mulher pontuam de uma forma semelhante. Agora, existem habilidades que são diferentes nos homens e nas mulheres, como tendência. Assim, é de se esperar que, por exemplo, uma menina ela tenha um desempenho maior em aulas ou matérias como, por exemplo, português, inglês e comunicação, e que os rapazes tenham um maior desempenho na matemática. É de se esperar, não significa que o desempenho vai ser totalmente diferente. Isso por conta dessas explicações neuroanatômicas que estão envolvidas em todo esse processo. Se saiu bem, hein, doutor? Saiu ali. Obrigada pela sua participação. Hoje termina aqui o quadro Correspondente Médico. Até amanhã, doutor. Até amanhã e até breve.